Bom, dando continuidade à questão da chamada direita alternativa e os meios de comunicação, no último vídeo nós começamos a falar sobre o History Channel. Hoje eu queria conversar com vocês sobre, afinal de contas, o que é a chamada história, entre aspas, politicamente incorreta, não é? Para entender um pouco isso, a gente tem que voltar aos anos 80, porque é nos anos 80 que no cenário norte-americano, mas depois chega rapidamente no Brasil, em outros cenários globais, que surge um movimento chamado politicamente incorreto. É um movimento acadêmico, é um movimento político, é um movimento que tem também derivações culturais e que pode ser definido por uma certa preocupação com o uso da linguagem como forma de oprimir, excluir e marginalizar grupos minorizados da nossa sociedade, não é? Então, sejam eles mulheres, pessoas consideradas racialmente inferiores, pessoas pobres, enfim, de maneira geral, é uma preocupação em nos tornar conscientes de como, através de um uso pouco cuidado da linguagem, nós acabamos repetindo certos preconceitos sociais. Então, foi um movimento que se inicia nos anos 80, mas que até hoje tem uma força grande. Bom, como vocês podem ver aí nesse gráfico do Google Ngram, que é um recurso da Google, que você pode verificar como são usadas as palavras, o volume de uso das palavras dentro da base do Google Livros, que é uma base bastante ampla. Então vocês podem perceber que o gráfico mostra que a expressão em inglês, né, politicamente correto, ela se acelera nos anos 80, né, e continua acelerando até os dias de hoje, e a expressão politicamente incorreto parece surgir nos anos 90 e acelera, tem um uso mais, digamos, mais segmentado, não é tão universalizado como politicamente correto, mas é um fenômeno bastante recente. Então, nos anos 80, intelectuais ligados a essa nova direita, essa onda conservadora, entendem que estavam perdendo espaço nas universidades e alguns espaços culturais para o que eles consideravam uma ideologia de esquerda, que era politicamente correto. Então eles lançam uma série de críticas e essas críticas acabam se configurando em torno de uma política cultural que nós podemos chamar também de identitária, porque ela, de algum modo, tenta dar identidade a grupos que se sentem ameaçados pela emergência dessas pessoas historicamente marginalizadas. Então, o heterossexual, o homem branco, as elites econômicas, elas reagem culturalmente a esse avanço dessa preocupação com os grupos excluídos. E o Leandro Narlock, vamos lembrar que a primeira edição do Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil é 2009. Para Narlock, o que as pessoas estariam aprendendo na escola, o que elas aprenderam na escola, era uma história ideologicamente orientada, uma história com viés de esquerda e, pior de tudo, e esse ponto é muito importante para o Narlock, uma história atrasada. Então, segundo ele estaria atualizando o ensino de história, ele estaria levando para um público amplo pesquisas mais recentes, de uma coisa que ele chama de nova história, que desmontaria uma série de mitos dessa história tradicional com viés de esquerda. Então, esse ponto é muito importante para o Narlock, né? Porque ele oculta aquilo que é fundamental na empreitada dele. Né? O politicamente incorreto não quer trazer uma história melhor, mais bem escrita, mais bem pesquisada. O politicamente correto quer trazer uma história mais compatível com a ideologia desses grupos que se sentem ameaçados pela emergência de setores excluídos. Então é uma história voltada para as elites econômicas, é uma história voltada para setores tradicionais que se sentem ameaçados pela emergência de novos valores sociais. Na verdade, essa suposta nova história que o Narlock estaria divulgando, né, ele se coloca como uma espécie de jornalista fazendo divulgação de pesquisas históricas, é uma seleção muito pessoal de conclusões de pesquisas que de fato foram feitas, mas com o único objetivo de comprovar as suas hipóteses, as suas ideologias previamente definidas, não é?
a ideia de que a história do Brasil é uma história feita pelas elites, que não há, que os povos marginalizados ou as pessoas oprimidas são corresponsáveis por essa opressão. Então não haveria necessidade, por exemplo, de políticas de cotas, porque os negros também, em teoria, teriam escravizado ou teriam participado do processo de escravização. Então, nesse ponto, a gente vai ainda voltar ao Narlock em algumas outras ocasiões para analisar elementos específicos do seu projeto, mas vocês percebam que ao misturar pesquisa científica verdadeira com uma agenda ideológica, sem nenhum compromisso com a verdade histórica, sem nenhum compromisso com uma integridade profissional naquilo que está fazendo, o compromisso do Narlock é com uma ideologia conservadora por um lado e com vender livros por outra, e muitas vezes isso se casa, né? Porque afinal de contas a elite quer comprar aquilo que lhe agrada, aquilo que confirma os seus próprios valores. Por isso que o livro do Narlock, né, fez um sucesso retumbante em aeroportos, em grandes livrarias espalhadas pelo Brasil, porque ele confirma uma série de preconceitos enraizados nas elites econômicas e também enraizado na população, ao confirmar um racismo sistêmico, ao confirmar a opinião de senso comum, por exemplo, contra indígenas e negros. Embora na primeira edição do seu livro Narlock diga que na sua história não teria mocinhos, né? Então todas aquelas pessoas oprimidas que no que ele chama de historiografia tradicional apareciam como mocinhos, pessoas boas, pessoas, né, de boa índole, ele mostraria então que essas pessoas participam de um processo que para ele é natural, de competição social, de darwinismo social, como nós vamos mostrar adiante. Mas na segunda edição ele traz alguns heróis e ele afirma isso, né? Ele faz algumas modificações, e esses heróis são os bandeirantes paulistas na conquista dos índios, a elite escravocrata do Império, a elite conservadora escravocrata, por ter barrado os excessos da Revolução Francesa, e ao final do livro, seu último parágrafo celebra o capitalismo como o grande herói da história do Brasil. Bom, por hoje é isso. Eu vou voltar ainda ao tema do Leandro Narlock em outros vídeos. Se você gostou, curta, assine o canal e nos ajude a divulgar essa iniciativa. Até a próxima.